Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, que teve 3 jogos neste domingo. O Sport finalmente retornou ao G4, bateu em Campinas por 1-0 o Lanterna Guarani e depois de 3 rodadas retorna à zona de acesso para a Série A da próxima temporada. Claro, a rodada termina somente na terça-feira. 2 jogos na segunda, 1 jogo na terça. Ao final da rodada, o Sport pode novamente sair da zona de classificação, sair do G4. Mas por enquanto é terceiro colocado. 11ª rodada foi a última em que o Sport esteve entre os 4 primeiros. Estamos agora na 14ª rodada. 1-0 para cima do Guarani. E o Guarani, hein, pessoal? Lanterna da competição. 14 rodadas o Guarani no Z4, na zona de rebaixamento. Das 14 rodadas, em 9 delas na lanterna. Coritiba 1, Paysandu também 1. Ituano 3, Botafogo de Ribeirão Preto 2. Os jogos deste domingo. Teremos mais 2 partidas na segunda-feira, Avaí e Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova. E na terça, fechando a rodada, Mirassol e CRB. A partir de agora, tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Santos como líder. Na sexta-feira, o Peixe foi ao Ceará, bateu o Ceará por 1-0 e assumiu a liderança com 25 pontos na tabela. O América também tem 25, mas é segundo colocado por ter 1 vitória a menos que o Santos. O Peixe tem 8 vitórias contra 7 do América. O Santos já é líder, Paulinho, na rodada? Não, ainda não. Por quê? O Avaí joga em casa nesta segunda-feira contra o Novo Horizontino. O Avaí tem 23. Se vencer a partida, vai a 26, ultrapassa Sport, América e Santos e assume a liderança. Então é certo que, ao final desta 14ª rodada, teremos ou o Santos ou o Avaí como líder. Ou o Santos com 25 ou o Avaí com 26, se vencer em casa nesta segunda-feira a equipe do Novo Horizontino. G4. Santos com 25 e América com 25, é certo que vão fechar a rodada no G4. Restam 2 vagas entre 3 equipes. Para Sport e Avaí com 23 e para o Vila Nova com 21. O Vila enfrenta nesta segunda-feira o Amazonas lá em Manaus. Se o Vila vencer, vai a 24. Pode ultrapassar Avaí e Sport chegando na terceira posição. Então, Sport e Avaí com 23, Vila com 21 disputam, esses 3 disputam as 2 vagas que restam. Nesta rodada, na 14ª rodada para o G4, zona de acesso para a Série A da próxima temporada. Z4, zona de rebaixamento. É certo que vão fechar a rodada na zona de rebaixamento, Brusque com 13, Ituano com 11, Guarani com 6. O Amazonas joga na rodada ainda. Pega em casa nesta segunda-feira o Vila Nova. Tem 16 pontos. O CRB joga na rodada. Na terça enfrenta o Mirassol no interior paulista. Então, Amazonas ou o CRB, um dos 2 ao final da rodada, vai terminar, portanto, esta 14ª ronda ou rodada, como queiram, da Série B, na zona de rebaixamento, juntamente com Brusque, Ituano e também com o Guarani. Entenderam? Então, Santos ou Avaí, um dos 2 vai ser líder. Sport, Avaí e Vila Nova. 2 desses 3 vão fechar a rodada no G4, juntamente com o Santos e América. E Amazonas ou CRB, um dos 2 fecha a rodada na zona de rebaixamento. Os jogos desta rodada ainda. Na segunda-feira, 8 da noite, tem Florianópolis, Avaí e Novo Horizontino. 9 horas em Manaus, Amazonas e Vila Nova. E na terça-feira, fechando a rodada, no interior paulista, tem Mirassol e CRB. Deixa eu falar um pouco dos jogos desse domingo, começando aqui com a vitória do Sport, que fechou o domingo lá em Campinas. Sport 1-0 para cima do Guarani. O Sport sofreu, mesmo com o jogador a mais durante muito tempo, porque o Ian Henrique do Guarani foi expulso a 30 do primeiro tempo. Então, toda a parte final da primeira etapa e no segundo tempo até 31 da segunda etapa, o Guarani jogou com um jogador a menos.
31 do segundo tempo foi o tempo do gol do Zé Roberto para o Sport. Sport 1-0 para cima da equipe do Guarani. O Sport, pessoal, chegando aí a sua 7ª rodada no G4, claro, pode perder a condição de G4 ainda para Avaí e Vila Nova, que jogam nesta segunda-feira, mas por enquanto o Sport está no G4 da competição. E a situação do Guarani é a mais preocupante nesse momento. O Guarani é lanterna, tem apenas 6 pontos neste momento. Lembrando que o Amazonas joga ainda na rodada. Nesse momento o Guarani tem 10 pontos a menos, 16 contra 6, 10 pontos a menos que o Amazonas, que hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Guarani, 14 rodadas, todas elas no Z4, na zona de rebaixamento. Das 14 rodadas, 9 na lanterna. Guarani que não vence há 10 partidas, sequência sem vitórias do Guarani tem 3 empates e 7 derrotas. Única vitória do Guarani na competição, na 4ª rodada em casa, em Campinas, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Por falar em Botafogo, que também briga para não cair para a Série C do ano que vem, perdeu na briga direta, no duelo direto com o Ituano, perdeu fora de casa por 3-2 para a equipe do Ituano. O Ituano que no momento é vice-lanterna, 19º com 11 pontos, e o Botafogo 14º com 17 pontos. Tem nesse momento apenas 4 pontos a mais que o CRB, que tem, nesse momento aí, 2 jogos a menos que o Botafogo. Então o Botafogo tem, nesse momento, 4 pontos a mais que o CRB, mas também 2 jogos a mais, 13 contra 11 do CRB. CRB que, portanto, com 2 jogos atrasados, pode sair da zona de rebaixamento. Então o Ituano entre os rebaixados, e o Botafogo hoje, por enquanto, fora da zona de rebaixamento. Coritiba e Paysandu 1-1, pessoal. Coritiba perdeu a chance hoje, jogando em casa, na capital paranaense, no Couto Pereira, de, em vencendo a partida, terminar a rodada no G4. Apenas empatou com o Paysandu 1-1, então chance desperdiçada pelo Coritiba contra o Paysandu. O Coxa está aqui, ó, tem 21 pontos. É claro que o Sport venceu o Guarani. Se o Coritiba tivesse vencido, teria saído hoje do G4 com a vitória do Sport. Mas naquele momento, quando a bola rolou em Curitiba, a partir das 11 horas da manhã desse domingo, com a vitória, Curitiba teria chegado a 22 pontos e naquele momento assumiria pelo menos a condição de G4. Não venceu, o Sport acabou batendo o Guarani em Campinas, ficou pior ainda então. Curitiba tem 20 pontos contra 23 de Avaí e Sport. Lembrando que o Avaí joga ainda nessa segunda-feira em casa com o Novo Horizontino e o Sport tem jogo atrasado por fazer ainda. Então o Sport pode ir a 26 com o jogo atrasado. E o Avaí vencendo nesta segunda-feira em casa, o Novo Horizontino pode chegar também a 26. E o Coxa aqui ficou com 20 minutos. Ficou com 20 pontos estacionado, portanto, aí com 20 pontos, o 8º colocado na tabela. Santos ou Avaí? Quem vai terminar a rodada como líder? Sport, Avaí e Vila Nova. Quais os 2 desses 3 que fecham a rodada no G4 juntamente com América e Santos? Amazonas ou CRB? Quem vai terminar esta 14ª rodada na zona de rebaixamento? São as interrogações que temos no momento aí na Série B do Campeonato Brasileiro, pessoal, tá bom? 1-1 entre Coritiba e Paysandu, Ituano 3, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Guarani 0, Sport 1, os jogos deste domingo pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fui!